nós estamos já entrando na parte que é eu diria que aqui se tem um momento desse treinamento que é o diferencial desse treinamento, são essas 13 regras de ouro de como você deveria se portar numa reunião, tá? Principalmente aquelas reuniões que o seu chefe está junto, ou aquelas reuniões onde você vai ser mais exposto. 13 regras de ouro para você se portar numa reunião importante, para você se portar numa reunião que vai fazer a diferença para a tua carreira. Okay? Isso daqui é consequência direta da minha experiência das últimas décadas aí participando de reuniões, tá? Então, primeira regra: se prepare para a reunião. É básico, né? Se envolva, questione e entenda a pauta. Né? Aqui, partindo da premissa que aquela reunião tem pauta. Mas independente de ter pauta ou não, se você está convidado para a reunião, né? Se você foi convocado para uma reunião, tenha o cuidado de se preparar para aquela reunião. Converse com as pessoas. Qual que é o objetivo daquela reunião? Você tem que preparar alguma coisa para aquela reunião? De qual é o assunto que você tem que ter mais ou menos detalhes para poder se posicionar lá naquela reunião. Eu acho que aqui a primeira regra de ouro é se preparar para a reunião. Tá? Segundo, ao longo da reunião, fuja de dois extremos. São pecados capitais isso aqui. Você ser uma estátua, né? Você ficar lá mudo a reunião inteira, ninguém percebe que você está lá, isso é péssimo, você tem que se posicionar. E óbvio, aí que está amarrado com a primeira questão, né? Você não consegue se posicionar se você não estiver preparado para a reunião. Mas não faça isso, né? Você precisa se expor, né? O mínimo possível você precisa ali se posicionar. Não fique calado, mas também não exagere, né? Tem alguns perfis aí que são mais extrovertidos, que são mais voltados para a comunicação, pessoas que naturalmente já conseguem se expor e acabam exagerando. Tome cuidado, se você fala demais, né, procure, e aqui eu tenho dois perfis, tá? Tem aquele cara que é prolixo, que ele pega um assunto, ele fica dando volta e volta e voltas e não consegue concluir, não chega a lugar nenhum. Tem um segundo perfil que ele não é nem prolixo, mas ele gosta tanto de escutar a voz dele que ele não para mais de falar. Só ele quer posicionar, só ele quer falar alguma coisa, só ele quer comentar. Toma cuidado se você não está exagerando. Tá? Isso daqui também não faz bem. Você acaba se expondo demais e todo exagero é preocupante, né? Seja objetivo no que você está sendo colocado. Quando você colocar alguma coisa, tenha certeza que o que você está colocando faz sentido, né? Não fale qualquer coisa, saiba se posicionar. E se você fizer isso de forma coerente, você vai ver que você não vai estar em nenhum dos extremos. Você não vai ficar calado, também não vai ficar falando o tempo todo. Tenha cuidado com isso daí. Terceira regra de ouro: não se mostre disperso. Né? Eu já participei de reuniões que algumas pessoas conscientemente ficavam no celular porque elas queriam passar uma imagem de desprezo para aquela reunião. Elas queriam passar uma imagem de olha, eu não estou nem aí para vocês e nem para o que vocês estão discutindo. Se essas pessoas, nesse exemplo que eu passei, fizeram isso e tiveram um resultado positivo, tá? Elas conseguiram realmente demonstrar desprezo aí pela reunião, fizeram isso de forma consciente, toma cuidado. Então, às vezes você está até ali bem intencionado respondendo um cliente ou respondendo uma emergência, mas você está tão envolvido com aquele outro tema que não é a reunião, que não é participar da reunião, que você vai passar exatamente essa mensagem de que não está
está nem aí para aquela reunião, tá? Você se queima fazendo isso. Se você está nessa reunião, é porque você é importante para essa reunião, porque você é necessário nessa reunião. Se você não é necessário nessa reunião, ou se você é importante em parte dela e o restante não, valorize o teu tempo, né? Tome uma decisão, converse com as pessoas que têm o poder para isso, não participe mais dessa reunião, ou participe só de uma parte dela. Entenda, você precisa estar ali, você está usando o teu tempo e ele precisa ser utilizado de forma efetiva. Tá? Se esse não for o caso, converse com as pessoas que forem necessárias para mudar essa situação. Não participe só para participar e, pior ainda, não fique disperso, que você vai acabar se queimando. Né? Pode ser que tenha uma outra pessoa ali te olhando e falando assim, esse cara não está nem aí pro que está sendo discutido. Isso daí pode ser ruim para você em alguma avaliação, em alguma outra situação. Tá? Quarto item. Deixa eu fazer mais um comentário em relação a esse terceiro item. Olha só, em todas as atividades da sua vida, todas elas, que você realmente se dedicar, que você realmente mostrar interesse, aí é que eu estou falando, se você vai se preparar, você vai posicionar de uma forma firme, você vai realmente estar envolvido ali com aquele assunto, com aquela discussão, cara, você vai conseguir realmente ser alguém além da média. Você vai conseguir mostrar que você tem um algo mais. Porque a maioria das pessoas, elas não se preparam. É incrível isso, né? Mas a maioria das pessoas, elas não se preparam para as reuniões. Elas ficam até... pode até não ficar dispersa, mas elas não estão ali efetivamente, né? Está com a cabeça em outro lugar. Quando você se envolve e quando você se prepara para aquilo, você acaba se destacando, tá? E não é só em reunião, não. Isso aqui acontece em boa parte das outras atividades da nossa vida, principalmente da vida profissional. Quarto item, aplique a escuta ativa. Escuta ativa é uma técnica, tá? Aqui é você exatamente garantir que a comunicação está acontecendo. É você garantir que as outras pessoas estão entendendo o que você está falando e que você está entendendo o que as outras pessoas estão falando, né? Aqui você tem algumas frases simples, por exemplo, você pode perguntar para outra pessoa para que ela resuma o que você acabou de falar, ou então se ela acabou de pronunciar algo para você ou para a reunião, você pode começar a frase falando, olha, se eu entendi o que você falou, você disse isso, isso, isso. E você resume ali o que você escutou, o que você entendeu. Isso aqui é importante porque muitas vezes numa reunião pode ter algum ruído ali, pode ter alguma interferência, principalmente se for uma videoconferência, né? Se for uma conferência aí por telefone, é importantíssimo que você use essa técnica, né? da escutativa. A escutativa também tem a ver com a linguagem não verbal, né? Procure observar a face, procure observar o tom de voz, entenda, tente se colocar no lugar da outra pessoa, né? Ter sentir o que ela está sentindo, que lógico, isso até vai um pouco além da escutativa, mas isso faz toda a diferença. Nós falamos muito disso no curso de negociação, mas realmente a escutativa e se colocar no lugar do outro faz toda a diferença aqui para você conseguir fazer uma boa reunião. Outra coisa, isso aqui é importantíssimo, tá? Seja rígido com a lógica, peça explicações, né? Não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar isso, mas em muitos países, aqui no Brasil não acontece muito não, mas em muitos países existem campeonatos de debate, né? Existem campeonatos de argumentação lógica, né? Na verdade isso começou lá atrás com os gregos, já existia um grande estudo aí de retórica, um grande estudo de discurso, e isso tem muito a ver com a lógica.
as pessoas têm uma mania, assim, as pessoas têm por hábito de chegar a conclusões com poucas informações. Muitas vezes ela pega uma informação, é o tal do atalho mental, né? Ela pega um rótulo ali que ela tem, ela pega ali uma informação superficial e acaba não aplicando uma análise em relação àquelas informações. Sem aplicar a análise, ela já chegou a uma conclusão. Quando você usa a lógica, você acaba desmontando essas conclusões, porque você força as pessoas a explicar passo a passo como ela chegou naquela conclusão, ou você mesmo faz esse trabalho. Normalmente, é estranho falar isso, né? Mas as pessoas têm preguiça de pensar, as pessoas têm preguiça de gastar energia para chegar numa conclusão mais elaborada. E é normal isso, tá? Não estou falando aqui nada que é excepcional, não. Se você presta atenção nas reuniões que você tem, ou até nos diálogos que você tem com o teu cliente, com a tua equipe, com o teu chefe, normalmente as conclusões são bem tomadas com base em dados bem superficiais. Normalmente é assim. As pessoas não gastam muito tempo para chegar à conclusão, não. Quando você entende isso e faz um raciocínio lógico, esse argumento mais esse, chega a essa conclusão e você fundamenta essa conclusão, você consegue ter muito mais poder de decisão ali na reunião, ou você consegue quebrar outras conclusões que normalmente são superficiais. Legal? Sexto ponto, nunca faça ataques pessoais. Você deveria questionar os resultados de uma pessoa, de uma equipe, ou de um fornecedor, ou de uma unidade, de um departamento. Questione os resultados, não as pessoas. Não questione a competência de alguém, não rotule uma pessoa, né? Eu já escutei em muitas reuniões as pessoas, essa pessoa é uma, ou essa pessoa é um, e você acaba ofendendo, você acaba rotulando aquela pessoa. Isso não é construtivo, tá? O que você vai conseguir fazer, o resultado desse rótulo é totalmente pessoal, é totalmente pejorativo do ponto de vista da desconstrução da pessoa e não do resultado que você quer que ela mude. Então, se você quer que o resultado seja melhor, ou se você quer questionar algo, questione resultados, tá? Não questione as pessoas, questione resultados. Isso aqui é muito importante para que a reunião seja muito dura, para que as reuniões sejam muito tensas do ponto de vista de alcançar resultados e não do ponto de vista de tensão emocional por você estar se sentindo ofendido pessoalmente. Esse aqui é um ponto, é sutil a diferença, porque normalmente as pessoas, mesmo quando você questiona resultado, elas levam para o pessoal, mas a discussão continua sendo produtiva, porque a pessoa acaba tendo que justificar resultado, e ela pode até ter uma carga emocional ali envolvida, mas não há ofensa, e a reunião ela tem que seguir e ser dura nesse sentido. Essa é a melhor reunião que pode acontecer para extrair resultados de um time, por exemplo, ou de um fornecedor. Questionar resultado, não questionar pessoas. Entenda bem isso e separe. Sétimo item. Esse daqui, eu estou sendo bem objetivo com esse sétimo item, tá? Se você for levantar um problema de algum departamento, de alguma unidade, que eu estou chamando de par aqui, tá? De alguém que tem o mesmo cargo que o teu, ou de alguma outra área que você não seja o responsável, tenha o cuidado de falar com essas pessoas antes. Cara, a pior coisa que pode acontecer é você entrar numa reunião
e a outra pessoa está ali na reunião e você lançar um problema dela sem ter falado com ela antes. E eu não estou falando que aqui você tem que ser gentil ao fazer isso, não. Eu estou dizendo que você vai criar um problema para você se você fizer isso. Importante você ter um processo de escala, né? De escalada. Você tem um problema, você fala com o responsável por aquele problema e você, na sequência, pode falar na reunião. Mas ele já está preparado para isso. Você já tratou o tema com ele. Você deu oportunidade para ele justificar para você o porquê que aconteceu aquilo ou não. Não estou dizendo que você não tenha que levar problemas para a reunião, não. Na verdade, a reunião é para isso mesmo, né? Mas tenha esse zelo, porque você pode até ali naquele momento conseguir um resultado de curto prazo com aquela atuação. Mas você cria um problema maior para você de médio a longo prazo. Provavelmente você mata ali um relacionamento. Lá na frente, quando você for precisar dessa pessoa ou desse departamento, você vai encontrar dificuldades. Olha, se tem um segredo no ambiente corporativo, é cultivar relacionamentos. E nesse sentido, por mais que você não concorde com os resultados daquele departamento, daquela pessoa, tenha o cuidado de dar a oportunidade para eles melhorarem. E o zelo da comunicação é importantíssimo. Você tem que ter esse cuidado, não é? Não mate, não crie rupturas dentro do ambiente corporativo. Eu diria até que dá para aplicar essa regra com fornecedores também. Principalmente quando você está dentro de um fornecedor ou de um cliente que são grandes, né? Então você pode usar sistemas de escala dentro ainda da companhia do teu cliente ou do teu fornecedor antes de levar um tema para um comitê maior, como uma reunião. Utilize isso que você vai conseguir aliados, você vai conseguir pessoas, olha só que interessante isso. Você, em vez de ganhar inimigos, fazendo esse processo, tendo esse zelo, é bem provável que você ganhe aliados, que você ganhe pessoas que vão ficar te devendo favores, vão ficar te devendo aí com um sentimento de reciprocidade. E essa é uma emoção muito forte, tá? Muitas vezes a gente despreza isso, mas esse sentimento de que alguém fez um favor para você e que você precisa retribuir é algo muito profundo do ser humano e que dá muito resultado. Bom, o último ponto desse item 7 não tenha medo do conflito, tá? Imagina que você seguiu esse meu processo, você foi lá no responsável pelo problema, você reclamou, você avisou que não está indo bem e que você vai levar aquele tema para a reunião, porque é necessário que assim o faça. Então, ok, você teve cuidado de falar com ele antes, você deu oportunidade para que ele se prepare, ou até para que ele resolva aquele problema antes, tomara, né? Mas no momento da reunião, não tenha medo do conflito, né? Realmente questione os resultados e mostre a sua posição em relação àquilo. E nesse momento é importantíssimo que você tenha aliados, tá? Combina o jogo com o teu chefe, ou combina o jogo com um par teu, ou com alguma outra pessoa que está naquela reunião, para que ela também se posicione a favor do que você está colocando. Porque se você ficar sozinho nessa discussão, dependendo de para onde a discussão andar, você pode ter um problema. Então procure se cercar ali de pessoas que estão alinhadas contigo em relação àquela reclamação que você vai levar. Legal? Estratégias corporativas aí. Bom, e se for você que está sendo atacado, né? Isso é normal, tá? O ambiente corporativo é assim mesmo. E muitas vezes ser atacado é até uma oportunidade para você mostrar competência. Uma primeira competência que eu te diria que você consegue mostrar de cara é não ser defensivo.
você precisa usar da lógica para se atentar aos fatos e não às opiniões, que ele pode ter concluído alguma coisa de forma torta, e aí você vai direto nos fatos para tentar desmontar aquele ataque, mas não se impressione com as opiniões. E outra coisa, a sua postura, se você tentou lá com a lógica desmontar a conclusão dele e não deu certo, tem uma postura propositiva, né, orientada à conclusão, orientada a resultado. Dê mensagens de que você quer resolver o problema. A pior postura que você pode ter quando recebe um ataque é se justificar. Entendeu? Não se justifique. Porque choveu ontem, ou porque foi lua cheia, e aí eu não... Olha, não faça isso. Não seja defensivo, não se justifique. Tenha uma postura propositiva e orientada a resultado. Só de você ter essa postura na reunião, você já vai conseguir mostrar uma competência acima da média, tá? Normalmente as pessoas, principalmente líder novo, né? Principalmente pessoas aí que não apanharam o suficiente para aprender isso. Normalmente a gente começa tentando se justificar, explicar. Não explique. Seja propositivo e tente chegar num resultado, tá? Mas também não seja inocente, né? Use o sistema da lógica que eu comentei para tentar desmontar a opinião dele ou a conclusão que ele chegou. Mas também não cria um embate muito grande, não. Quanto mais você dá crédito para aquilo, quanto maior você vai fazer aquela reclamação, tá? Durante a reunião, mostre segurança. Use comunicação não verbal. Tom de voz, a expressão facial, os gestos. Use tudo isso ao seu favor. Mas tome cuidado, né? Muitas vezes você está falando algo, mas a tua cara está falando outra. Você está falando sim, sua cara está falando não. Você está falando que tem certeza, mas os teus braços estão tão trêmulos ali que ninguém tem confiança naquilo que você está falando, né? Treine. Aqui existem várias técnicas, né, de oratória. Aqui não tem jeito, você tem que treinar, tá? Mas é importante que você faça quando você se expor numa reunião, que você faça isso de forma segura e que você use a comunicação não verbal ao teu favor. Legal? Outra coisa, isso daqui tem a ver com normalmente aquela situação onde você está sendo atacado, né? Alguém apontou um problema da tua equipe, do teu departamento. Eu disse que a pior coisa era você se justificar, né? Eu estava errado. A pior coisa é você colocar a culpa num integrante da tua equipe. Isso é pior. Isso é pior. Você precisa assumir responsabilidades. A tua equipe é a tua responsabilidade. Não foi o Huguinho, não foi o Luizinho, não foi o Zezinho que errou, não. Foi você, tá? Ainda pode ser que nem seja um erro, mas você já está justificando e colocando a culpa numa outra pessoa. Seja maduro o suficiente para assumir responsabilidade. Eu estou sendo duro mesmo aqui para você entender. Nunca, em hipótese nenhuma, aponte dedo para integrantes do teu time. Assuma as responsabilidades pelos resultados da tua equipe. Tá? Isso é uma regra de ouro, principalmente no momento de reunião. 11. Exercite a alteridade. Quando eu falei de escuta ativa, eu já tinha entrado um pouco nesse item. Você sabe que o que normalmente as pessoas chamam de empatia, eu chamo de alteridade, que é um conceito maior do que empatia, que é você realmente se despir do teu contexto
das suas razões e você se colocar no lugar do outro, entender o contexto do outro, entender o mundo do outro, enxergar o mundo a partir dos olhos do outro. Entenda isso. Quando você entender isso, você vai conseguir fazer reuniões, negociações e apresentações excepcionais, porque você vai conseguir dialogar exatamente com o dedo na ferida. Você vai entender o que toca a outra pessoa. Você vai entender o ponto. Você vai entender exatamente onde ela quer chegar. E com isso você trabalha. Você não precisa, obviamente, concordar com ela. Não é disso que eu estou falando. É que você precisa entender o mundo dela. Você precisa entender o mundo dela como se fosse ela, exatamente para você contra-argumentar. Para você, ou concordar, que seja. Mas não é uma alienação. É você entender o mundo dela para poder trabalhar com esses sentimentos e com essas percepções para você usar a sua argumentação ao seu favor, a favor do que você está posicionando ali. Não é? Penúltima regra de ouro. Lógica argumentativa, persuasão e oratória são importantíssimos. Nesta ordem. Esse nesta ordem é importantíssimo aqui, tá? A lógica argumentativa, ela tem muito mais peso do que a persuasão, e a persuasão tem mais peso do que a oratória. E são 3 grandes pilares, tá, para o sucesso da tua exposição aí numa reunião. Porque a lógica argumentativa, a gente já falou um pouco dela, não é? Normalmente as pessoas usam atalhos mentais porque tem preguiça ou porque toma decisão baseada num fato, em poucos fatos ou em fatos superficiais. E quando você aplica a lógica argumentativa, você quebra essas conclusões, você desmonta esses argumentos. Então isso aqui é fundamental para você realmente dominar uma reunião, para você dominar um assunto. A persuasão, ela é outra área. A persuasão, ela é exatamente, você entende esses atalhos mentais, esses rótulos, esses automatismos da mente das pessoas para fazer com que elas cheguem a alguma conclusão. E aqui eu estou falando para você, utilize atalhos, utilize essa preguiça mental que as pessoas têm a seu favor. Existem vários livros importantes, principalmente livros de vendas, tá? O pessoal de vendas usa muito persuasão. Aqui no ambiente corporativo tem um treinamento fantástico de persuasão. Assim que você puder, se é que você já não fez isso, assista, participe do treinamento de persuasão, que é exatamente isso, que é usar os atalhos mentais aí a seu favor. Perceba que isso é bem diferente de lógica, tá? A lógica argumentativa, ela é bem racional, ela é densa e realmente não é fácil você trabalhar, você montar uma argumentação baseada em fatos e uma conclusão sólida. A persuasão, você trabalha as pessoas a chegarem a conclusões que muitas vezes não são tão racionais assim, mas se as pessoas estão abertas à persuasão, você usa isso. E por fim, a oratória. De nada adianta você ter lógica argumentativa e persuasão se a tua postura, a tua oratória, a tua comunicação não vai bem, né? Mas perceba que eu coloquei oratória por último, tá? Se você tem lógica argumentativa, se você tem persuasão, e mesmo assim você fala baixinho e ali as pessoas num tom de voz único e que normalmente causa sono a todos que estão ali na reunião, mas se você não tem assim uma oratória tão boa, mas tem lógica e tem persuasão, você vai conseguir chegar em resultados. Então a oratória não é mais importante que a lógica nem que a persuasão, tá? É nessa sequência: lógica argumentativa, persuasão e oratória. Legal? E o último, e esse daqui, de novo, é bem prático, mas eu já vi muitas pessoas fazendo e, olha, nunca, em hipótese nenhuma, mostre desalinhamento com o seu chefe.
A menos que você queira ser demitido ou mudar de área, não sei. Esse pode ser o seu interesse. Mas numa situação comum, não entre numa reunião desalinhado com o seu chefe. Se ele posicionou um tema e você não concorda com ele, ou se você não sabe do que ele está falando, não exponha a sua divergência em relação ao que ele está falando para outras pessoas. Não é? E aqui entenda bem, tá? Pode acontecer de você estar numa reunião que o seu chefe está pedindo para que você discorde, ele está pedindo para que você abra divergência, ele quer entender sua opinião. Aí beleza, não é disso que eu estou falando, tá? E normalmente as reuniões são assim, as pessoas querem saber as divergências. O que eu estou dizendo aqui é uma reunião onde o seu chefe está dando uma mensagem, já ouviu essa frase, né? Seu chefe está lhe dando uma mensagem, é para ser assado, é para ser cozido. E aí você pega e fala, não, tem que ser frito. Para que você está fazendo isso? Né? Entenda, se o seu chefe está dando uma mensagem, você tem que estar alinhado com ele. Tá? Isso aqui parece, não sei, pode parecer estranho, porque o senso comum nos diz para você sempre ser crítico, né? Para você sempre mostrar autonomia, para você ter atitude, isso tudo é bom e é importante. Mas você tem que saber que numa reunião onde estão terceiros e o teu chefe está dando uma mensagem, está posicionando algo forte, ele não está pedindo a tua opinião, nem pedindo para as outras pessoas abrirem divergência a ele. Ele está dando uma mensagem. Não entre desalinhado com ele. Se você não concorda, e aí sim é positivo até você não concordar, de novo, é importante você ser crítico, né? Mostrar que tem atitude e tal, mas você faz isso em reservado. Chama ele de canto, né? Ou no intervalo, ou até depois da reunião, e fala o que você acha, né? E demonstra ali a tua divergência. Mas em reservado, nunca faça isso na reunião. Principalmente se o chefe dele estiver presente. Aí matou, né? Não faça isso. Se tiver par dele, pessoas do mesmo cargo, ou pessoas num cargo superior a ele estiver dando uma mensagem e você posicionar de forma diferente, você vai estar se queimando. Tenha cuidado com isso, tá? O ideal é você sempre ir para as reuniões, principalmente essas reuniões que tem essas pessoas aí importantes, vamos dizer assim, né? Alinhado com o teu chefe. Né? Você chama ele de canto e fala assim, olha, eu vi lá a pauta, vai ser discutido esse assunto, tem algum tema aqui que você queira alinhar comigo, esse assunto eu acho isso, o que você acha? Tenta fazer uma pré-reunião ali com ele e ir alinhado, né? Não vá na sorte. Se você tem um chefe, como eu já tive, que muitas vezes alguns chefes podem ser muito impulsivos, né? Ele acaba posicionando ali no momento, mesmo que você faça essa reunião de pré-alinhamento, pode ser que na hora ali, por impulsividade, ele posicione algo. Cuidado para não se desalinhar, né? Use o teu chefe como teu aliado, tá? Tenha esse zelo, esse cuidado. Ok? Não sei se eu me fiz entender nesse 13º. Se você tiver alguma dúvida, use aqui as ferramentas todas do ambiente para a gente continuar explorando aí esse tema. Mas olha, em 20 anos de carreira, essas 13 regras aqui é o que eu consegui realmente, sim, lógico, tem muito mais coisas, né, que a gente poderia discutir, mas essas 13 aqui é o que é de mais importante para você, principalmente em relação à tua postura, como você deve se comportar para realmente ter uma participação de destaque, né, dentro de uma reunião. Legal? Legal? Muito obrigado e até a próxima aula.